Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tarde chuvosa aqui em São Paulo. O GPS tá dizendo que vai demorar pra chegar em casa. Mas estamos aqui, graças a Deus, para poder compartilhar um pouquinho da palavra e extrair aprendizados aí na prática pra gente. Mas antes de começar aqui com o nosso devocional, eu queria te pedir aí uma coisa que você sabe que todo mundo que grava vídeo no YouTube pede. Não é uma coisa minha. A gente pede inscrição, pede mesmo, porque ajuda muito a gente. Então, você que não é inscrito no canal e quer abençoar a nossa vida aí, nossa família, então, custa nada, se inscreve aí no canal, dá o like no vídeo. E se você gostar muito, muito mesmo, aí você compartilha com seus amigos, sua família. E a gente vai crescendo juntos aqui, tá bem? E o texto de hoje é um texto que está em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. E diz assim, ó. E aí, como todo texto bíblico, não tem arrodeio, né? O texto diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim, já na lata. Quem, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí a gente pode explorar aqui um pouquinho esse conteúdo, partindo de algumas premissas. E essas premissas aqui vão ser nossos tópicos. E espero que cada tópico aqui possa abençoar você aí de alguma forma, a gente poder contribuir com o teu crescimento. Eu tive que desabilitar a notificação aqui para não atrapalhar a gravação. Eu esqueci de fazer isso antes de gravar, mas está valendo. É ao vivo. Então vamos lá. A grande questão para a gente começar aqui é: o que é o amor? Esse é um ponto importantíssimo aqui. O que é o amor? E a gente já comentou algumas vezes aqui em outros vídeos anteriores sobre esse tema, mas acho que agora a gente pode aprofundar bem, dado que o texto aí nos indicou, né? Então, primeiro, a gente precisa destacar o amor no que ele é no sentido real da palavra e do contexto bíblico, do que ele é na nossa cultura popular, tá? E na nossa cultura popular, o amor ele está muito ligado ao sentimento. Então eu sinto algo por alguma pessoa, portanto eu amo. Então eu sinto algo, um apreço, carinho pela esposa. Você tem um apreço aí pelo seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira, pelo seu filho, pela sua filha. Você tem pela minha filha, pela minha mãe, pelo meu pai. Nós temos apreços, temos coisas que nos unem. E eu tenho uma sensação, e a partir disso, na cultura nossa, essa sensação, esse sentimento, ele é chamado de amor. Mas o amor no contexto bíblico, ele está longe em vários aspectos de ser um sentimento. Vários aspectos. Por isso que ele está falando ali no texto que quem não ama não conhece a Deus, porque o sentido de amor é diferente da nossa leitura cultural brasileira, talvez até dos países latinos aí, sobre esse sentimento que a gente tem de apreço pelas pessoas ser traduzido na palavra amor. Não diria que é um equívoco fazer isso, mas é um equívoco interpretar o texto bíblico a partir disso. Tá? E aí a gente tem então o que é o contexto bíblico do amor. Na Bíblia, o amor vai estar ligado à escolha. Ou seja, ele sai do patamar de sentimento e vai para o patamar de razão. Ou seja, é racional, é pensado. Ele não é
vindo de uma emoção ou do coração ou de uma sensação. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E quando ele é definido como uma escolha, muda um pouquinho o jogo, porque quando a gente delimita ao sentimento, o sentimento é uma resposta, na maioria das vezes, involuntária. Já perceberam que às vezes você entra num ambiente e tem uma pessoa que bateu assim, colou a amizade assim, e tem pessoas que às vezes você chega no ambiente e parece que não chocou, né? É o oposto, chocou. E aí não vai, e tem gente que já deduz coisas, enfim, estabelece conceitos aí prévios sem nem conhecer a pessoa, né? Mas parece que bate, aquele negócio é involuntário, né? Nossa. O amor bíblico, ele não está traduzido nisso. Ele está traduzido na escolha, ou seja, independentemente do que eu sinto, eu tenho uma ação de escolher, e essa ação é racional. E no caso aqui, o amor está ligado à própria identidade de Deus. Interessante, né? Então, esse tópico que eu quero trabalhar aqui é de destacar. Se ele é uma escolha, portanto, a responsabilidade de escolher é do ser humano. Se o amor é uma escolha, a responsabilidade é toda nossa em optar ou não por amar. Ó, vai pegando a construção aí. Se o amor é um mandamento, ou seja, uma ordenança do próprio Deus, então eu preciso escolher algo seguindo a ordenança de Deus, mesmo que isso seja contra a minha vontade. Olha que louco. Contra as minhas respostas sentimentais àquele cenário ou àquela pessoa. Então, eu preciso amar, porque isso é do caráter de Deus, e isso está condicionado a uma escolha que eu faço, eu devo fazer, independentemente da condição sentimental que eu estou com relação a determinada pessoa que deve ser amada. Tá bem? Então, acho que a primeira lição que a gente vai extrair aqui é a seguinte: Deus nos manda amar. Se Ele nos manda amar, precisamos entender que o amor não é uma ação involuntária, uma resposta de um sentimento, de uma sensação humana. Ele é algo mental e pensado, e a gente precisa escolher amar. E Jesus vai falar muito sobre amar os inimigos, ou seja, eu escolho amar, mesmo que para mim, para o meu sentimento, aquilo seja controverso, tá bem? Então acho que essa é a primeira lição, é destacar o amor que na cultura brasileira e talvez latina, ele é uma resposta ao sentimento, então eu amo quem eu gosto, né? Basicamente é isso, que é muito diferente do amor no contexto bíblico. Ambos têm suas aplicações, mas para a gente interpretar o texto, a gente tem que ir para o contexto do que aquela palavra significa na leitura bíblica, né? E principalmente no Novo Testamento em geral, que vai falar muito sobre isso, tá? Essa é a primeira lição aí. Aí a segunda lição é: que tipo de amor é esse? Porque se talvez para a cultura a gente tenha uma definição diferente, então agora eu preciso entender que, sendo um contexto diferente, para a palavra amor, eu preciso agora entender a aplicação deste amor. Tá? Então como é que eu boto na prática aí, no dia a dia, como é que eu traduzo esse texto agora em ações, tá? E esse texto ele vai mexer muito, porque ele fala assim: quem não ama não conhece a Deus. Olha só que ousadia, não tem um texto tão pequenininho, mas ele tem um ataque profundo à nossa resposta sentimental às coisas, né?
E aí eu queria trazer aqui um pouquinho de reflexão. Um pouquinho de reflexão. Tá? Você está me ouvindo aí? Você está me vendo? Às vezes tem como ouvir aí o celular sem ver. Mas eu queria que você refletisse um pouquinho sobre essa questão da resposta ao sentimento. Jesus vai falar, como eu já abordei anteriormente, Jesus vai falar muito sobre amar os inimigos, ao amar, orar para aqueles que te odeiam, né? Então, o amor, o que é o amor realmente? O amor, basicamente, é uma entrega. Assim, se a gente fosse traduzir a palavra em uma atitude, o amor seria uma entrega. E aí vamos construir isso aqui também. Por quê? Vamos pegar o texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, entregou o seu Filho unigênito. Ele entregou. É uma entrega. Ele deu, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A ação primeira da entrega. Por mais que o resultado da entrega seja, nesse caso da aplicação do texto, que ninguém creia ou poucos creiam, a ação da entrega foi primeiro. Essa é a aplicação prática do amor. Deus entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, ou seja, uma resposta à entrega, aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, e é o resultado no final do versículo aí, para aquele que crer. Mas a direção do texto não está assim, olha, se muita gente crer, eu entrego o meu filho. Né? Imagina se Deus fosse pensar assim, não, se 51% da população mundial disser que crê, aí eu entrego o meu filho. Condicionou a entrega à resposta. Então eu preciso de uma resposta primeiro para depois fazer uma entrega. Geralmente no ambiente corporativo funciona assim, né? Você testa, faz um piloto, MVP, uma POC, da forma que você preferir chamar, uma pesquisa. E a partir da pesquisa você vê se a intenção de uso, de consumo, ela é favorável ao negócio. E aí, se for favorável, você implementa, você entrega. É assim que é no ambiente corporativo. Se não fizer isso, a empresa quebra, tá? Se for fazer entrega pela entrega. Mas o amor é totalmente diferente. Então, a perspectiva do amor bíblico é a perspectiva da entrega antes da resposta. Ou seja, eu amo, ou seja, eu entrego, ou derrubo o meu sentimento e entrego algo em prol de alguém, sem saber qual que vai ser a resposta. Pode ser que a resposta seja negativa? Pode. Mas a resposta negativa vai levar o seu fruto. Pode ser que a resposta seja positiva? Pode ser, e a resposta positiva vai levar o seu fruto. Mas a entrega foi feita antes, entendeu? Então o amor da Bíblia é o amor da entrega antes da resposta. Ok? Então, para a gente traduzir isso aqui numa lição prática, essa seria a segunda lição aí extraída do segundo tópico. O amor bíblico, o amor citado em João, ele difere do sentimento e da perspectiva cultural que nós temos com relação ao amor, porque o amor da cultura, do sentimento, ele é uma resposta a uma emoção. O amor da Bíblia, ele é uma entrega antes da resposta. Como Jesus foi entregue, mesmo que muitos não creiam. Mas Deus o entregou para que todo aquele que nele crê não pereça. Entendeu? Então, o amor no dia a dia, na prática, para a gente tem que ser a entrega primeiro. Você vai entregar e
não esperar que na resposta venha 100% positivo. É difícil? Muito difícil. Muito difícil. É extremamente difícil. Mas é o mandamento. O mandamento tem que cumprir, né? Tem jeito. E tentar ao máximo, né? Fazer que a gente erre algumas vezes, mas é tentar ao máximo cumprir. Tá bem? E aí o terceiro tópico é o contexto. É a aplicação ali daquele que não ama. Rapaz, e tem pessoa que é um desamorado. Hein? A pessoa não ama nada. Ou melhor, ou pior, tem um ponto de vista. A pessoa só ama a si mesma. É aí complicado. Ou a pessoa não ama nada, ou a pessoa ama a si, só ama a si mesma. Então é 0 ou meio, assim. 0 a 10 na escala. Foi lá e zerou porque não ama nada. Nada, nada. E o texto vai dizer que quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Esse é muito interessante. Não é assim, ó. Deus ordenou a gente amar porque ele exerce amor. Como se fosse uma prática de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele é amor. Se ele é, isso é uma característica pessoal. Faz parte da identidade de Deus ser amor. Lembra que eu falei que o amor no contexto é a escolha, a entrega antes? É isso. Deus é isso. Assim como é outras coisas que são atributos ali que a gente pode ler pela Bíblia, né? Mas esse é fundamental na interpretação. Então, se você não ama nada ou ninguém, só ama a si mesmo, infelizmente, se você diz que acredita em Deus, talvez você nem acredite, aí é outra conversa, né? Mas se você acredita em Deus, diz que acredita em Deus, e você não ama nada, nada mesmo, nem ninguém, então você só acredita, você não conhece. E conhecer também é uma palavra importante. Porque na Bíblia o conhecer não é tipo o conhecido. Essa questão das palavras nas culturas é muito interessante a gente estudar, aprofundar. Se você tiver a oportunidade, mergulha na profundeza do argumento para aquela língua, para aquela época. Porque o conhecer aqui, na cultura brasileira, eu conheço fulano. Conhece mesmo? Conheço. Eu vi ele ali uma vez, já cumprimentei, já sei o nome. Isso não é conhecer no aspecto da literatura ali de João. Conhecer é aquele que você conhece mesmo de relacionamento. Sabe o nome, sabe o sobrenome, sabe a data, sabe os gostos, as preferências, sabe o que não gosta, sabe o que odeia, sabe cor preferida, sabe o que gosta mais de no jantar, no almoço, no café. Quando você se aproxima, né, de alguém nesse nível de relacionamento, é o conhecer. Então o texto vai dizer que quem não ama não conhece a Deus. Não conhece, ou seja, não tem relacionamento. Não é acreditar no Deus criador, tal, ou acreditar na história de Jesus, até mesmo acreditar na ressurreição e acreditar nas histórias no Velho Testamento e aquelas coisas mirabolantes que aconteceram lá. Não é só acreditar. Acreditar é uma coisa. É muito raso. Muito raso. Conhecer é entender como a pessoa, no caso aqui Deus, funciona e principalmente como e o que ele é, né?
E o texto também vai complementar dizendo que ele é amor. Se ele é amor, então, naturalmente, nós, como espelhos, né? Ou melhor, vasos, como citado na Bíblia, né? Que são preenchidos com algo precioso, que é a figura do Espírito Santo ali, algo precioso dentro de vasos de barro, precisa refletir aquilo que ele é, precisa conter aquilo que ele é. Ah, mas eu tenho uma característica que eu sinto ódio. Tá bom, você pode sentir à vontade. Mas tem um tesouro que está dentro de você, que é o próprio Espírito Santo, que vai pegar esse sentimento, quando ele chegar na racionalidade, ele converte isso, transforma sua mente na mente de Cristo, e aí você ama ao invés de odiar. Mesmo que o sentimento de partida tenha sido ódio. Legal, né? Então, a terceira lição, e aí para fechar nosso pequeno CarCast, nosso devocional aqui, para dizer que nós estamos em Deus, precisamos conhecê-lo. Quando você conhecer, e é diferente do conhecido aqui na cultura popular brasileira, eu conheço fulano. Não, conhecer é se relacionar ao ponto de entender detalhes de como é a pessoa. E o texto aqui vai dizer que Deus é amor. Então, portanto, se você conhece a Deus, se relaciona com Ele, significa que Ele, por intermédio do Espírito Santo, já habita em você. E você deve refletir o que Ele é. E Ele é amor. E o amor não é um sentimento, é uma escolha. Mesmo que no nosso sentimento, na nossa resposta involuntária, surja o ódio, o Espírito Santo converte isso em amor, porque nós entregamos nossa vida para Ele, e aí Ele é o dono, né? Aí Ele é o dono, né? E a gente só tem que pedir misericórdia quando a gente não consegue dar ouvidos à voz de Deus aí. E ao invés de amar, a gente odeia. Tá bem? Então é isso, pessoal. Ainda um pouquinho aqui de chuva, tá mais fraquinho agora. Reforçar aqui o pedido para que você se inscreva nesse canal, tá bem? E aí a gente vai crescer juntos, e fique à vontade para comentar, curtir e compartilhar. Deus abençoe a todos. Valeu!